Muita gente, quando recebe um diagnóstico de escoliose, fica sem saber o que fazer. Algumas dessas pessoas são ainda orientadas a esperar para ver o que vai acontecer. Mas será realmente prudente aguardar para ver o que vai acontecer numa condição potencialmente progressiva? Esse vai ser o assunto desse vídeo. E se você quer entender um pouco mais a respeito desse assunto, basta você ficar aqui comigo até o final. Para você que ainda não me conhece, eu sou Rodrigo Coutinho, fisioterapeuta, especialista em tratamento não cirúrgico da coluna. Seja bem-vindo ao meu canal. Bom, talvez você não saiba, mas a escoliose ela é uma condição com história natural progressiva. Isso significa que, se nada for feito, a escoliose ela tende sempre a evoluir, sempre a progredir. Por isso, nós precisamos intervir na escoliose para alterar essa história natural que é progressiva. Atualmente, nós podemos intervir de duas maneiras. Uma delas é através da abordagem cirúrgica e a outra através da abordagem conservadora. É preciso entender que a escoliose possui algumas classificações e algumas dessas classificações são especialmente importantes para nos ajudar a entender qual é o provável prognóstico, ou seja, para ajudar a gente a entender como essa escoliose ela pode evoluir. Dessa maneira, é importante você saber que nós temos uma relação direta entre severidade da escoliose e progressão da escoliose. Da mesma maneira, nós temos uma relação inversa da idade, quando essa escoliose foi diagnosticada, para o risco de progressão. Então, eu vou lhes apresentar uma tabela onde fala especificamente da escoliose do adolescente, mas já vai dar uma boa ideia para vocês do risco de progressão que nós temos considerando a idade do paciente e o grau de severidade da escoliose. Então vamos lá. Olhando para essa tabela, você pode perceber que um adolescente, no início da sua adolescência, entre 10 e 12 anos, e que tem uma escoliose leve ainda, ou seja, abaixo de 20 graus, ele tem 25% de chances de que sua curvatura progrida. Se aumenta um pouco a idade desse paciente, entre 13 e 15 anos, essa chance de progressão vai de 25% para apenas 10% de chance. E para um adolescente já no final da adolescência, ou seja, maior que 16 anos, eu tenho 0% de chance de progressão de uma escoliose leve. Agora, se eu subo um pouco a severidade dessa escoliose entre 20 e 30, agora estamos falando de escoliose moderada, esse mesmo adolescente que tem entre 10 e 12 anos, ele apresenta 60% de chance de progressão. Se eu subo um pouco a idade desse paciente, entre 13 e 15 anos, ele apresenta agora 40% de chance. E para os adolescentes com a idade maior que 16 anos, 10% de chance de progressão. Agora, numa transição entre a escoliose moderada e a escoliose severa, ou seja, entre 30 e 60 graus. Para aqueles adolescentes no início da adolescência, 10, 12 anos, nós temos 90% de chance de progressão. Para os adolescentes com idade entre 13 e 15 anos, nós temos 70% de chance de progressão. E mesmo aqueles no final da fase de crescimento, nós temos cerca de 30% de chance de progressão. E para a escoliose considerada muito severas, ou seja, acima de 60 graus, onde já temos uma indicação cirúrgica, de abordagem cirúrgica, se um adolescente chega com idade entre 10 e 12 anos, uma curvatura maior ou igual a 60 graus, ele tem simplesmente 100% de chance de progressão e por isso da abordagem cirúrgica. Se esse adolescente está um pouco mais velho, entre 13 e 15 anos, ele mesmo assim apresenta 90% de chance de progressão. E mesmo no final da sua adolescência, ele apresenta ainda 70% de chance de progressão. Então, dessa maneira, você pode perceber que é arriscado esperar para ver de maneira aleatória. É importante entender alguns fatores, interpretar as informações para saber dizer para a pessoa se ela pode aguardar ou se ela deve iniciar imediatamente o tratamento. Na minha opinião, foi diagnosticado uma escoliose, ou seja, uma curvatura acima de 10 graus.
Se essa pessoa ainda estiver em fase de crescimento, eu indico iniciar o tratamento imediatamente, não aguardo para ver, ok? E mesmo que essa tabela ela tenha abordado somente a escoliose do adolescente, existe também risco de progressão para as outras classificações cronológicas, que é a escoliose infantil, a escoliose juvenil e a escoliose do adulto. Então, partindo do princípio que utilizamos nessa tabela, se eu estou me referindo a uma escoliose infantil e juvenil, ou seja, uma idade abaixo da que foi considerada pela tabela na escoliose do adolescente, é claro que eu tenho maior risco de progressão da escoliose, a depender também, logicamente, da severidade dessa escoliose. E no adulto não é diferente. Apesar de no adulto o risco de progressão ser menor, ele ainda existe, principalmente para aquelas curvaturas que atingiram graus acima dos 30 graus de ângulo de Cobb ao final da fase de crescimento. Então, curvaturas acima dos 30 graus de ângulo de Cobb na idade adulta, elas têm sim um potencial de progressão durante a vida adulta. E se essa curvatura atingir os 50 graus, esse potencial aumenta. Ou seja, estamos novamente falando de uma relação direta, onde quanto maior a severidade da escoliose, maior a chance de progressão. No adulto, a escoliose ela pode progredir de maneira contínua, ou seja, ao final da adolescência, essa escoliose continua a progredir, contudo, normalmente numa velocidade mais lenta, e ela pode progredir de forma tardia, ou seja, muito mais associado com fatores degenerativos, que acontecem com o passar do tempo com todas as pessoas. Então, é importante entender os sinais da escoliose, é importante conhecer a condição para poder você conseguir dizer a esse paciente o que ele deve fazer com maior propriedade. Então, se você tem escoliose ou conhece alguém que tem escoliose, eu recomendo que você busque um profissional habilitado, um profissional especializado no assunto para que ele te acompanhe, seja você criança, adolescente ou adulto. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Caso ainda não esteja inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você receber as notificações de vídeos como este. E se você conhece alguém a qual esse vídeo pode ser interessante, envie esse vídeo para outras pessoas. Ficou alguma dúvida? Coloca aqui embaixo que eu vou responder assim que possível. Bom, eu espero que esse vídeo tenha sido útil e eu vejo você na próxima. Tchau!